Boa tarde a todos. A gente hoje vai conversar aqui sobre um tema super pertinente, né, nos dias de hoje, cada vez mais, que é a questão do uso da madeira, né? Usar madeira é legal do ponto de vista não só da legislação, mas do ponto de vista da nossa contribuição mesmo para o futuro do nosso planeta, né? Se a gente for pensar em última instância. Então, eu vou hoje aprender muita coisa, imagino que vocês também, com esses nossos convidados, o Paulo Alves. Venham já, a gente já vai sentando. O Paulo Alves, que é designer, muito conhecido aí pelo trabalho que ele faz com mobiliário em madeira. Acho que a maioria de vocês já deve conhecer o trabalho do Paulo, mas, em todo caso, para quem não conhece, por favor, esse é o Paulo. Então, o Paulo tem uma produção muito bacana em madeira e trabalhou com ninguém menos que Lina Bobardi, né, há algum tempo, é um discípulo de Lina, mas tem uma produção própria muito importante, vai muito além disso o trabalho dele, e que tenta uma produção consistente com madeira, então acho que é uma pessoa muito bacana para falar sobre isso. E o Ângelo, que tem muitos títulos. O Ângelo Ricardo Souza Chaves, ele é engenheiro ambiental, técnico em manejo de agroflorestas e trabalha com manejo florestal comunitário há mais de 7 anos e também tem trabalhado com produção de imóveis. Ele ainda é consultor de projetos socioprodutivos em comunidades tradicionais da Amazônia. Então, a gente tem duas pessoas de pontos bem complementares, né, aqui hoje, então acho que vai ser um diálogo muito bacana. Bom, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Obrigado, Ine. Obrigado à Semana Criativa. Obrigado a todos vocês. Boa tarde. A gente está na Semana Criativa desde a primeira edição. É uma satisfação muito grande, é de uma importância fundamental para o design brasileiro. Eventos como esse, a Semana Criativa, eu não tenho dúvida que é o mais certeiro, assim, né? Mas vamos lá ao nosso tema. Usar madeira é legal, né? É isso que a Simone, quando me convidou para essa palestra, pediu para a gente tentar desmistificar um pouco isso, né? Porque a gente não tem essa formação. Eu sou formado arquiteto e a gente não tem essa formação, essa discussão sobre a madeira. E eu me formei lá atrás, né? Então, menos ainda. Hoje, talvez já tenha um pouquinho nas universidades, mas eu acho que ainda falta muito, comparado à grande riqueza que a gente tem da madeira, né? De árvores, de floresta, enfim, de diversidade florestal no Brasil. A gente tem a maior diversidade do planeta, mas muito de longe, né? Então, é importantíssimo a gente tratar desse tema. Então, quando a gente resolve ser designer ou arquiteto, e várias outras profissões, que você tem que chegar num desenho de um produto, uma das decisões é que matéria-prima, que material a gente vai usar para fazer esse produto, né? Vamos dizer que a gente vai fazer uma cadeira, como essa que vocês estão sentadas, né? Aí tem aço, tem madeira e tem plástico, né? Então a gente podia falar um pouquinho comparar um pouco essas matérias-primas que são as mais usuais assim para gente trabalhar, né? Vamos então. Primeiro vou explicar um pouquinho essa questão do eixo, né? Como eu enxergo essa questão da sustentabilidade, né? A gente tem tudo que a gente tem aqui, tudo que a gente vê no mundo veio da natureza, veio do nosso planeta Terra. Não tem nada aqui que veio de Marte ou qualquer outro lugar a princípio, né? Então, a origem de qualquer matéria-prima saiu daqui. E a ideia é que a gente atravesse a nossa vida e todas as gerações, como é que se diz? Atrapalhando menos essa biodiversidade, essa coisa que já funciona muito antes da gente estar aqui, né? Então, a gente vai criar um produto,
né? A gente que trabalha com designer, com arquitetura, a gente está nesse ponto aqui. É aqui que a gente aplica o nosso desenho, a nossa ideia, para essa matéria-prima ser transformada numa cadeira, por exemplo, né? E dependendo como a gente faz esse desenho, o que a gente coloca nele, como ele é fabricado, a qualidade de fabricação, ele vai ter uma vida útil maior ou menor. Então a gente pode dizer que sustentabilidade é o contrário do consumismo, assim, logo de cara já dá para dizer isso, né? E depois, aqui quando terminou a vida útil, como é que esse produto, vai voltar a ser matéria-prima, enfim, vai se integrar à natureza novamente, aí a gente tem um ciclo infinito, né? E não é bem o que a gente tem feito durante esses anos todos. E é o que a gente precisa fazer. Ou seja, causar o menor impacto possível. Algum impacto a gente causa, não tem como, né? Então, sustentabilidade é uma meta, é uma utopia, mas que a gente tem que estar mirando e estar olhando para ela se a gente quiser continuar aqui, se a gente quiser que os nossos filhos, nossos netos tenham qualidade né, para poder viver, enfim. O aço, né? A gente pode resolver fazer a cadeira com aço. A gente tem que pensar na origem, né? De onde vem o aço, né? O aço é minério, né? Aqui a gente está em Minas Gerais, que é o grande berço da mineração no Brasil, né? Então, o que acontece? Já disse lá atrás um presidente, governador de Minas Gerais, lá nos anos 50, já deu a primeira dica, assim, que eu gosto de dizer, que ele dizia, o minério, né, o aço, só tem uma safra, não dá duas, né? A gente tem, por exemplo, quem é de Minas aqui deve conhecer o Pico do Itabirito, né, aqui na região norte-central aqui de Minas, que é ao lado de Itabira, onde nasceu Drummond, e ele já levantava essa questão lá atrás. Essa é a imagem do pico em 1873. Isso é uma imagem do Google Maps hoje, de como é que está isso. O pico é aquele coisinha lá, isso aqui tudo é, é escavado para tirar minério. Enfim, a gente tem toda essa questão. Aqui está o pico, e aqui em volta está todo o estrago que foi feito para a gente tirar minério para fazer aço. E aqui a gente está para ir lá no extremo, que é para provocar mesmo, acho que a pior tragédia de todos os tempos que a gente teve, né, que é fruto dessa mineração, né, feita de um jeito capitalista um pouco além do exagero, né? Então a gente, como designer, precisa pensar nisso. A gente podia pensar no plástico também. Qual que é a origem do plástico, né? É combustível fóssil, né? O plástico ainda tem uma... Você pode reciclar o plástico, mas só uma vez. Então a gente pode dizer que o plástico tem duas vidas, né? Tem duas safras. Eu escolhi trabalhar com madeira, minha matéria-prima de preferência, enfim, foi onde eu resolvi, né? Estou há quase 30 anos trabalhando com essa matéria-prima, enfim, foi a conclusão que eu cheguei lá atrás. E quando eu comecei a trabalhar, ali já quase 30 anos atrás, a gente não tinha, né? A gente estava até conversando aqui com a Winnie, a gente não tinha essa questão posta, né? Que a gente podia ter madeira, usar madeira de maneira sustentável, né? Então, a minha geração ali, a gente começou a trabalhar com isso, questionando, mas eu estou trabalhando com isso, mas e como é que está a floresta? Que é a dúvida que a maioria das pessoas ainda tem hoje, né? E como eu resolvi trabalhar com aquilo, eu fui mergulhando cada vez mais e passando a entender e ver como é que eu poderia trabalhar com essa matéria-prima que é renovável, pode ter infinitas safras, né? Como é que eu poderia trabalhar com isso e que madeira é essa que seria legal para eu trabalhar. Não estava a fim de destruir o planeta para satisfazer o meu trabalho. A gente tem um pensamento mais coletivo, porque senão sozinho a gente não vai chegar lá. Mas aqui eu convidei o Ângelo para participar com a gente desse bate-papo. Ele vai explicar um pouco, muito melhor que eu, como é que funciona o manejo florestal sustentável. Vem cá, Ângelo.
Boa tarde a todos. Tentar, de forma bem resumida, né, falar um pouco sobre manejo florestal, sobre essa temática, me inserir um pouco aí, espero poder contribuir, né, com esse grandioso evento. Eu estou trabalhando com essa temática já há mais de 7 anos, como ela já me apresentou um pouco, né, e cada ano, eu venho aprendendo, né, um pouco mais. Eu sou nascido numa comunidade tradicional, uma unidade de conservação, chama Resex Tapajós Arapiuns, lá no Tapajós, no município de Santarém, uma comunidade chamada Surucuá, que é um pássaro, né, Surucuá, e é o nome da comunidade. Então, eu saí para estudar, vim para Manaus, depois retornei e comecei a trabalhar com manejo florestal e com projetos socioprodutivos também em outras regiões, mas principalmente lá em Santarém. E eu tenho, né, tido a oportunidade de estar conversando, falando sobre isso, trocando experiência, né? Porque a Amazônia, quando você vai falar de Amazônia, é uma coisa muito ampla, né? Para vocês terem ideia, nós estamos falando de quase 8 milhões de quilômetros quadrados de área em extensão territorial, né? Uma infinidade de populações tradicionais que vivem, povos indígenas, comunidades tradicionais, grandes cidades, como é o caso de Manaus, com todos os problemas, né, ambiental, social, resíduos sólidos, poluição urbana e poluição do planeta também, né? Então, é como se fosse, né, quase que um país ou um universo ali, né? Então, não dá para a gente falar, a Amazônia tem madeira, a Amazônia tem isso, não. A Amazônia é uma diversidade imensa, né? Abriga só de madeira, falando de madeira, são mais de 2.500 espécies de madeiras, né? A Amazônia tem 1/3 da madeira tropical do mundo, do planeta, né? Tá na Amazônia. Esses quase 8 milhões de quilômetros quadrados, quase 30% desse território, dessa área, são território de comunidades, né, tradicionais, povos indígenas. E esses povos indígenas, essas comunidades, normalmente, eles vivem em harmonia com a natureza, né? Vivem da pesca, do extrativismo, da produção em pequena escala de agricultura familiar. E vou mostrar para vocês mais para frente que sem causar impacto na floresta. No entanto, a gente vê na mídia aí, né, grandes taxas de desmatamento, a fronteira agrícola avançando sem freio na Amazônia. Então, uma problemática muito grande que a gente precisa entender, discutir e saber como participar disso, né? Como contribuir para que a gente possa, né, ter floresta, ter madeira, ter pessoas morando ali, né, por muito mais tempo. Na floresta, você tem um imensurável potencial de manejar a floresta. Não é só madeira. O recurso, quando você olha a floresta e pensa em recursos naturais, você tem, por exemplo, manejo de criação de abelhas nativas. Eu nem me lembro aqui, mas eu acho que são mais de 3.000 espécies de abelha nativa, todas produzem mel, né? Então você tem um potencial imenso. Tem coleta de sementes, e aí você produz óleos, os fármacos, né, grande quantidade de produtos que vem da floresta, né? Eu lembro que na minha época da faculdade o professor fazia uma comparação que era tipo assim, em relação à semente, né? A Amazônia produz 3.000 reais por ano de semente, a França produz 30 bilhões em produtos acabados, né? Em perfume, não sei, né, produtos acabados, né, que chega ao consumidor final. Então, como é que a gente apoia, né, as comunidades, as populações a fazer o manejo, agregar valor para que elas consigam, né, em harmonia, continuar sempre conservando aquele território, né?
manejo de cipós, uma infinidade, e outros produtos, né, castanha, o açaí, que está muito, né, em evidência. Manejo de açaí, castanha, por exemplo, você não precisa tirar uma árvore, você não precisa derrubar nada, você só é caminhar pela floresta, fazer a coleta e comercializar, né? Agora você tem que ter estrutura para fazer esse processamento, comercialização, né? Tem que ter uma organização para que isso funcione. E nosso tema mais específico é a questão da madeira, né? Como é que a madeira, né, é legal para ser usada, né? Então, a maneira mais tradicional de se usar a madeira é oriunda do manejo florestal. E o manejo florestal, ele está na legislação, né? Todo como deve ser feito, o que é permitido fazer, uma série de critérios, né, que se segue para que se faça o manejo florestal. Mas ele é nada mais do que a administração de uma área para extrair benefício, né, explorar o recurso, no caso a madeira, principalmente. Mas o manejo florestal ele pode, né, consociar a produção de madeira com cipós, com óleos, sementes e tudo mais. A gente chama de manejo de uso múltiplo, que é você planejar melhor a sua, né, intervenção na floresta. E ainda... na verdade, deixa eu só interromper um pouquinho, já que chama conversa. Posso interromper? Lógico. Não seria exatamente tradicional, né? Como você falou aí, mas o manejo é muito recente, né? Você que é mais especialista, o manejo começou quando? Né? Porque a gente tem, na nossa área de design, a gente tem, atacamos já o jacarandá da Bahia, depois o mogno, enfim. Agora estamos atacando o frejó, né? IP, né? Porque não se tinha essa consciência, né? Os designers mais antigos não tinham essa... É muito recente tudo isso, né? E o manejo, eu não sei, desde quando que tem isso organizado? É uma questão de uso e de conhecimento, né? Como eu falei, o manejo você pode fazer lá nos trabalhos que a gente participa. Normalmente, as comunidades manejam em média de 25 espécies de madeira, né? Mas as mais utilizadas são 4, 5 ali, né? Na produção de móveis e outras. Você vai pensar em construção, por exemplo, na região, você só fala em maçaranduba, né? Quando você tem maçaranduba, IP, itaúba, jarana, uma grande quantidade de madeiras que tem a mesma resistência que a maçaranduba, né? E também você, além dessa grande quantidade de espécies, de subprodutos, digamos assim, você tem hoje a possibilidade de você também fazer os serviços ambientais, né? A questão do crédito de carbono que chama, né? O programa de crédito de carbono, pegar todo essa importância ambiental que tem aquele ambiente e você transferir isso para, né, manejo de ecossistemas, por exemplo, né, manejo ecossistêmico. O manejo florestal comunitário ele é a aplicação da legislação, só que em territórios tradicionais ocupados por comunidades. Ocupados não, com domínio das comunidades, né? Principalmente em unidade de conservação federal e estadual. E são principalmente as reservas extrativistas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável e as florestas nacionais. São permitidos fazer concessões florestais empresariais também nessas áreas, principalmente nas florestas nacionais, mas a gente sempre, eu tenho falado muito isso, né, a gente tem que incentivar que as pessoas que vivem ali façam aquele manejo, né? E para que elas façam e tenham sustentabilidade, tem que ter o uso, tem que ter alguém que compre essa madeira, que valorize isso, né? E eu acho que é essa a nossa grande discussão, né? Em vez de a gente ficar usando ferro, usando aço, né, usando outros produtos, a gente tem que conhecer o manejo, saber como usar, mas conhecer a origem também, né? Saber como usar a madeira produzida de forma legal. O manejo florestal comunitário, ele atende todos os requisitos da legislação, só que com um diferencial. A gestão do empreendimento é comunitário. Não pode contratar um administrador, por exemplo, para ir lá e fazer a gestão. Não. Tem que ser uma cooperativa, o presidente tem que ser um comunitário, a diretoria, né, toda tem que ser um comunitário. E normalmente, como é que funciona essa gestão? Assim como eu busquei ilustrar aqui nessas fotos, né? Aqui é uma
atividade, o início de uma atividade, todo dia, né, nas atividades de manejo eles fazem isso, que chama DDS, né, é o diálogo de segurança, né, o diálogo diário de segurança. Então faz ali aquela conversa, né, faz uma oração e tudo, então o pessoal são bem, está trabalhando na floresta, pode ter um ataque, ou pode ter um acidente, então o pessoal, todo mundo preocupado com essa relação, todo mundo se conhece, todo mundo é amigo, é parente, então tem essa relação de preocupação, né, com o bem-estar de todo mundo. Aqui uma reunião técnica, né, onde o engenheiro está planejando a intervenção, mas com a participação, o engenheiro não pode fazer uma intervenção na cabeça dele, né, ele planeja aquilo que é técnico, mas a comunidade tem que estar participando junto, aprovando como é que vai ser feito. E aqui a gestão territorial, né? Esse recurso que é gerado do manejo, o que a gente vai fazer na comunidade? A gente precisa, né, a prefeitura não está tendo condição de recuperar a estrada ou de comprar um equipamento para o posto de saúde. Então, esse recurso do manejo, as comunidades pegam, não, vamos fazer isso, pega e faz, porque é deles, eles têm domínio disso, né? A gestão é deles. E aí isso tem, né, acaba envolvendo todo mundo, que a gente chama de engajamento, né? Transparência, porque as decisões são coletivas, né? E além de só poder fazer se estiver atendendo a legislação. Então é um diferencial, o manejo florestal comunitário tem esses diferenciais. Como é feito a exploração da madeira em si, né? O manejo florestal que produz madeira. Você, um ano antes de você entrar numa área, você tem que fazer o planejamento da intervenção naquele ambiente, né? E eu vou, aqui é uma área, uma unidade de produção anual, isso aqui é a floresta, né? Então isso em vermelho são as estradas que foram planejadas, e os pontinhos pretos é onde você vai extrair a madeira e acumular, são os pátios de estocagem para você poder depois tirar dali da floresta. E aqui, a ilustração aqui na foto, né, uma máquina fazendo as estradas no meio da floresta para escoar essa madeira, né? A gente, normalmente não, pela legislação, começa se fazendo um inventário florestal 100%, que é onde você vai conhecer o que tem na floresta, né? Então, digamos que nós vamos fazer esse auditório aqui seria uma floresta, e cada um de vocês fossem uma árvore, né? Então, nós vamos inventariar isso, quantificar, né, e fazer um inventário por espécie. Digamos que tenha 100 árvores nessa área de 1 hectare. Né? Dessas 100, a gente só vai poder tirar no máximo 4, mas normalmente se tira 3. Mas você tem que ver se você quer tirar, por exemplo, 3 árvores de freijó, que está sendo muito usado hoje. Né? Você tem que ver quantas árvores de freijó tem ali. Então, o primeiro critério da legislação é ter as primeiras 3 árvores são matrizes para dispersão de semente. Então, para você tirar uma árvore, tem que ter mais de 3 indivíduos daquela espécie. E se tiver 4 árvores, você só pode tirar uma, porque tem que deixar as 3. Né? Se tiver 30 árvores, você só pode tirar no máximo 4, porque né, já atinge normalmente a volumetria permitida, né? Que são hoje de 30 metros cúbicos por hectare. A gente estava até discutindo muito com o Paulo como melhorar esse uso da floresta, porque todos os anos caem árvores na floresta, né? Dá uma tempestade, cai, então é a dinâmica natural da floresta. E aí a legislação ela não permite que você chegue lá e pegue essa árvore para usar, mas permite que você derrube 30 metros cúbicos, 4 árvores, por exemplo. E se você, o que a gente está discutindo, que o Paulo acho que vai falar um pouco mais lá para frente, se você pega uma árvore dessa, às vezes uma árvore já tem os 30 metros cúbicos, né? Então não precisava você só planejar melhor, mas tem que combinar lá com o Congresso Nacional, com não sei quem, porque é uma discussão muito além do que a gente pode chegar, né? Mas eu acho que isso começa na universidade, né? Na hora que você está estudando, tá com tempo para estudar, para conhecer, visitar, começa, e também quem está lá trabalhando, observando, né? Depois desse inventário, você faz a elaboração do POA, que é o Plano Operacional Anual, né, e seleciona o que você vai tirar e protocola isso na instituição que vai licenciar. Normalmente é o ICMBio nas comunidades. Né?
Depois de autorizado, né, normalmente quase um ano depois de você começar a fazer o trabalho, aí você planeja a sua construção de infraestrutura, as atividades que vocês estão vendo aqui, que é feito por comunitário, né? A derruba, o arraste dessas toras para o pátio. Aí tem aqui, não sei se está dando para ver bem, isso aqui é uma atividade que está aparecendo ali chamada romaneio, né? Que é onde as pessoas fazem a medida das árvores para tirar, para cubar, que a gente chama as árvores, né? Para saber que volume tem ali, para poder você saber se você não ultrapassou o volume autorizado e poder comercializar isso, né? O sistema de autorização, ele gera um crédito. Eu vou tirar 100 metros cúbicos de Frejó, por exemplo, né? Então, no sistema lá do IBAMA, que antes era o DOF, hoje é Sinaflor, ele te gera esse crédito de 100 metros cúbicos. Então, você não pode tirar 101, você tem que tirar no máximo 100. E para você planejar bem e fazer, você tem que tirar no máximo 90, 95, porque se você tirar, né, 1 metro a mais, a multa é muito alta, né? Não compensa você correr o risco de errar. Então, normalmente, você não consegue chegar àquela volumetria autorizada por segurança, né? E aí vem as atividades de processamento de dados, transporte, comercialização, né? Depois, se alguém tiver mais dúvidas, a gente pode, né, conversar um pouquinho mais sobre isso. A produção de madeira, o manejo florestal comunitário, além de atender toda a legislação, ser gerida por comunitários, ela tem que ter a preocupação com a saúde e segurança de quem está participando das operações, né? Porque ele está deixando a família em casa e se deslocando para uma área de floresta para, né, para manejar, para produzir. E então é uma atividade produtiva, uma atividade comercial, né? Então tem que ter toda essa preocupação. As comunidades que fazem o manejo e que são certificadas pelo FSC, além de terem a fiscalização ambiental normal dos órgãos fiscalizadores, todo ano tem uma auditoria do FSC. E aí o FSC vai ver legislação, a questão social, a questão ambiental e a questão de monitoramento de fauna, uma série de outros critérios, né? Se eu não me engano, são 230 e poucos critérios que o FSC todos os anos faz na sua auditoria. Fazendo essa auditoria tanto do ok, ele atesta certificando aquela comunidade, né? Então esse certificado é uma garantia a mais para quem está comprando, não precisar ter todo o trabalho de estar verificando se realmente aquela madeira veio daquele território, né? Se foi cumprido os requisitos legais e tal. Então, normalmente uma madeira certificada pelo FSC, além de ela cumprir todos os requisitos, ela só pode certificar se ela tiver um planejamento a longo prazo para você fazer essas intervenções. Uma pessoa que vai fazer, por exemplo, planejou fazer um manejo, mas só para 3 anos, não pode certificar, porque ela não tem sustentabilidade, ela não vai conseguir manter aquela floresta para sempre. E a ideia da certificação FSC é que aquela floresta certificada tenha uma garantia de que ela vai ficar sendo conservada para sempre ali. Então você faz uma intervenção agora, daqui a 30 anos faz outra, aí com mais 30 anos faz outra, e essa engenharia que você vai fazer, você só pode, né, planejar a intervenção se você, no inventário, você identificar que a floresta tem capacidade de se regenerar, né, de recuperar aquilo que você tirou nesse período de 30 anos. Se não tiver, você não pode fazer essa intervenção, né, porque você vai estar impactando ali o ambiente ecológico, né. Ângelo, posso só fazer uma intervenção aqui? Estava comentando com o Paulo, né? Como é complexo toda essa cadeia aí do processo da madeira certificada e do manejo. E a gente escuta muitas vezes as pessoas falando, porque a madeira certificada é cara, mas assim, não tem outro caminho, né? Se a gente quiser, né, Paulo, manter... Se a gente quiser continuar a existir, a gente precisa... ter isso, né? E eu achei interessante isso que você colocou, é uma coisa que eu desconhecia, a questão do longo prazo, né? De que você precisa ter achei isso. Tem o tempo de repouso, né, da floresta, né? Para ela se recompor. A certificação... Mínimo 35 anos, né? A certificação, ela é essa garantia, né?
Eu, inclusive, uma vez escutei uma pessoa falando, dizendo que eu pago a mais pela madeira certificada, porque quando chega a minha madeira lá, eu acho que era na França, se não me engano, quando chega lá, eu tenho que ter no mínimo 3 funcionários para fazer a conferência se essa madeira veio com documentação, se veio, né, checar se realmente. Quando eu tenho uma madeira certificada, não, eu confiro no certificado e eu questiono quem está certificando. E aí eles é que vão checar, vão fazer esse trabalho todo. Então, eu pago a mais, mas eu economizo pelo menos 3 funcionários para fazer essa checagem, né? Então é uma coisa também de, né, para uma grande empresa, é estratégico também do ponto de vista do negócio, né? Aqui eu vou mostrar para vocês estão vendo aqui um pátio, né, com uma grande quantidade de madeira. E normalmente quem chega lá nesse pátio que vê, né, essa grande quantidade aqui deve ter aí uns 20 mil metros cúbicos de madeira, né? E quem chega se assusta, né? Meu Deus do céu, vocês estão destruindo a floresta, né? Como é que é isso? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Olha de onde está aquele pátio que eu mostrei ali. Prestem bem atenção. Vou voltar aqui, ó. São 6 hectares, né, que foi desmatado, claro, feito, né, a pavimentação ali, né, compactado para as máquinas circularem, carregar os caminhões. E essa produção vem toda para cá. A produção anual concentra aqui, daqui é que comercializa, né? Olha onde é que está localizada essa área, nesse pontinho lá. Ó. Base operacional é onde eu trabalhei durante 7 anos, né, o manejo florestal aí nessa área. Essa área aqui, ó, essa área é a área de manejo, tá vendo aqui? Se você essa imagem eu peguei hoje, eu dei um print hoje nessa imagem, você pode colocar aí no Google Floresta Nacional do Tapajós, manejo da conflona, coisa desse tipo, e você vai chegar a essa área aí, né? Essa área aí, ó, é uma área de uma unidade de conservação federal. Tá praticamente, né, se você olhar de cima do mapa, você não consegue identificar que tem uma atividade humana acontecendo ali, uma atividade, né, de produção. Do outro lado, não é a unidade de conservação e é onde está avançando a fronteira agrícola, né? Então você tem aqui praticamente a floresta já não é mais possível você encontrar algumas espécies aqui nessa área. Animais circulando, é muito mais difícil, né? Porém, é reversível. Se a gente quiser que essa área volte a ser isso aqui, é só a gente plantar. Diferente daquilo que o Paulo falou, diferente do aço, né, do ferro. Como é que eu vou plantar isso? Como é que eu vou, né? Ah, não, vou usar só cimento, não vou usar madeira. Mas e aí? Como é que você vai plantar o cimento depois de novo? Né? Aqui não. Por mais que você tenha essa atividade aqui, que tem uma certa importância também, mas que precisa muito ser discutida, ser melhorada, como é que a gente faz uma produção de alimento, né, de forma responsável, como é que e essa discussão começa assim, como é que a gente consome, né, alimento que está sendo produzido de forma responsável, de uma área, né, sustentável. Como é que a gente consome madeira certificada ou de um território comunitário, por exemplo, que você sabe que está lá. Aqui também, ó, esses 2 pontinhos ali são 2 comunidades aí. Dá para você identificar que tem, né? Eu acho que uma deve ter aquela deve ter umas 20 famílias e a outra deve ter umas 25 famílias mais ou menos ali, né? Todos eles fazem sua atividade de pesca, roça, né, produtivas também lá na comunidade, mas você não vê o impacto, né? Até porque o satélite ele só pega a partir de 6 hectares que ele consegue, né, identificar como desmatamento. E para o cara fazer essas 30 famílias vão passar uns 10 anos para conseguir desmatar 6 hectares, para produzir, né, os alimentos necessários para subsistência. Viu, Ângelo? Deixando ainda nessa imagem, só para mostrar um pouquinho uma coisa, você está falando que é reversível hoje, né? Se a gente tirar um print desse daqui a um ano, provavelmente essas manchas amarelinhas aqui, clarinhas, vão aumentar. Nessas manchas amarelinhas, ou tem boi sendo criado, ou tem soja sendo cultivada para alimentar esses bois, né? A gente precisa pensar com muito cuidado, né? Porque o Brasil hoje, o que enriquece mais o Brasil, em termos de capitalista de grana, é o agronegócio. E a coisa mais forte do agronegócio é a pecuária. E o lugar onde a pecuária está avançando desesperadamente, né, para nossa desgraça, é na floresta amazônica, né? Queria só contextualizar um pouquinho o tamanho disso aqui para eles, porque
Você nasceu aqui para você, é muito claro para a gente, como eu tomei esse susto alguns anos atrás, eu acho que é legal explicar um pouco. A gente está aqui na região de Santarém, né? Você pega a cidade de Santarém e também Belterra. Esse daqui é o rio Tapajós, ó. Essa parte mais clara daqui para cá, né? Nessa área aqui, nessa linha aqui onde está a Conflona, a base operacional, o rio tem quase 20 quilômetros, né, 16, 18 quilômetros aqui, né, de largura. Essa é a largura do rio. Esse rio chega até 20 quilômetros de largura. Você está de um lado, você não vê outra margem. Então a gente está falando de uma coisa muito grande. Essa floresta, ela é delimitada, é uma floresta como se fosse um parque nacional, né, uma FLONA, Floresta Nacional do Tapajós. Ela pertence a todos nós, mas principalmente as comunidades que vivem aí, né. Ela é delimitada pelo rio Tapajós, né, que nasce mais aqui acima e vem nesse sentido até encontrar o rio Amazonas lá em frente, no Encontro das Águas lá em Santarém, em frente à cidade de Santarém. E de Santarém parte essa estrada aqui, que é uma das pouquíssimas estradas bem conservadas assim na Amazônia, que é a BR-163. Ela começa em Santarém e desce e vai até Cuiabá. Então essa floresta está num ponto estratégico muito interessante em termos de transportes, né? Tanto fluvial quanto rodoviário, né? Por isso que esse povo aqui também se aproveita disso, né? E entra eles matando aqui para fazer essa coisa da agropecuária e tal. Então, os ribeirinhos, quando a gente fala ribeirinhos, são comunidades nativas, povos tradicionais, que vivem na beira aqui do rio, né? Porque eles dependem tanto da floresta quanto do rio, da pesca, do transporte, etc. E tal. A estrada deles é aqui, essa aqui é a grande avenida, né? Então, aqui ao longo da Floresta Nacional do Tapajós, você tem 42 comunidades ribeirinhas. 28. 28? 28. E indígenas, 3, é isso? Já está incluso, né, as 3 aldeias indígenas. Já tá. São 25 comunidades e 3 aldeias indígenas. São 5 mil e poucas pessoas, né? São 1.026 famílias morando aí nessas comunidades, né? A área da Floresta Nacional Tapajós são 527 mil hectares e dessas 82 mil estão destinadas para fazer manejo florestal. Mas das dá Conflona. 527 mil, E as pessoas que podem fazer o manejo aqui, o que a gente chama de Conflona, é uma cooperativa, né? Essa cooperativa é formada por pessoas dessas 26 comunidades. Elas se organizaram em uma cooperativa para ter mais força e elas puderam chegar no governo federal através do ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, né, de Preservação do Meio Ambiente, é a entidade mais verde que a gente tem, né, que mais cuida das florestas e tal no Brasil, que está em risco ali de ser extinta praticamente, mas não vai não, né? Então, aí que eles conseguiram, né, o Ângelo é o coordenador desse projeto, da certificação, né, desse manejo, dessa área que é uma área de 500 mil hectares que tem a floresta, eles têm como é que chama? Autorização, enfim, para extrair madeira e outros produtos dentro de 90 mil hectares, né? Enfim, e o Ângelo é o cara que participou, eu conheci ele indo lá para a floresta, para conhecer esse projeto, né, a BV Rio, que é uma entidade sediada no Rio de Janeiro, a Bolsa Verde do Rio, levou a mim e mais uma dúzia de designers, né, cada mês levava um, e o Ângelo é que coordenava o projeto, não só da coisa da certificação, mas também de montar uma movelaria, uma marcenaria, dentro daquele pátio, aquela foto do pátio onde tem a movelaria, né? Ele foi atrás novamente do ICMBio, conseguiu recurso para montar uma movelaria, uma marcenaria, para os próprios comunitários poderem fabricar móveis com a madeira que, na verdade, é o resíduo, é a madeira que eles não conseguem vender, porque são toras que são tortas, ou tem um furo enorme no meio, né? E o nosso mercado, né, é culpa da gente mesmo, é muito burro, porque só tem valor o que é prancha reta. Quer dizer, a gente tira de uma árvore que não tem uma linha reta, né? A natureza em nenhum lugar tem linha reta, Niemeyer já falava, né? E na árvore não tem, né? A árvore começa mais grossa e não é exatamente um círculo, ele vai diminuindo, né, esse fusto, depois tem galhos. Então tem formas incríveis que poderiam estar contribuindo com o nosso desenho e a gente descarta isso, né? Então, se a gente pegar a quantidade de madeira, essa que é a nossa discussão, né, Anjo? Que é a gente pegar a quantidade de madeira que tem numa árvore, o que chega no produto final, dentro dessa lógica de coisas retas, é o quê? 10%, sei lá, do que seja, né?
Só para dar um Vou avançar aqui. Ângela, Aqui só para dizer que tem outras formas de você manejar a floresta também, outros trabalhos, né? Isso é lá no outro lado do rio, no Rio Arapiuns, fica bem próximo de Santarém também. Um grupo de mulheres que maneja só a palha do Tucumã, né? E faz produtos lindíssimos aí. Infelizmente pouco conhecido e pouco valorizado, né? Porque é um trabalho muito bonito, mas que, né, não tem saída para fora da cidade porque ninguém conhece, né? Então, é uma cooperativa com nem me lembro aqui, mas acho que são mais de 40 famílias, né, que trabalham com isso, mas infelizmente ainda não consegue, né, ter uma renda para sustentar a sua família porque é pouco conhecido e pouco valorizado, né? Outra forma é que nós estamos discutindo muito com o Paulo também isso, né? Aquela que eu já falei, né? Hoje o manejo florestal, a indústria, ela aproveita no máximo 35% da madeira, né, manejada, da madeira produzida. E se a gente fizer isso que ele estava falando aqui, aproveitar esse banco aqui, por exemplo, é de um galho, né? Pedaço de um galho que tinha essa tortuosidade que a gente aproveitou. Se você aproveitar essas formas naturais da madeira, você consegue chegar, até o meu sogro fala que na indústria, 5% só que é aproveitável. Quando na floresta, só 5% é que se perde, né? Você consegue aproveitar até 95% fazendo, né, um manejo adequado, a utilização adequada do recurso. Esse é um grupo de jovens, a gente está implantando agora. Plantamos uma dentro da floresta, na cooperativa, agora nós estamos implantando uma dentro da comunidade, lá na beira do rio, para usar só madeira caída, né, para poder gerar renda e sustentabilidade para aquelas comunidades, para os jovens principalmente que estão lá. Essa coisa dos jovens, contar uma experiência, deixa essa imagem que é linda. Essa experiência eu tive recentemente, agora, mês atrás, numa comunidade do Rio Arapiuns, que é um afluente lá do Tapajós, e eu fui visitar uma escola de marcenaria dentro de uma comunidade ribeirinha dessas, né? E é um professor, que é nativo de lá, e 10 alunos que são jovens assim, né? Só que ele conseguiu apoio para ter energia solar, conseguiu as máquinas e tal. É uma pequena movelaria, né, para ensinar mesmo, né? E cada aluno tinha feito um móvel de TV. O tema era um rack de TV, né? E na verdade eles fizeram todos o mesmo móvel igual, de angelim pedra, acho que era, né? Uma madeira pesada, uma madeira linda, e super bem feito, super bem acabado, assim, só faltava a última lixa e envernizar. E aí, qual que era o desenho desse móvel? Olha a necessidade que faz a gente estar lá no meio e contribuir com esse trabalho. Esse móvel era sabe aquele requezinho das Casas Bahia, que tem uma barriguinha aqui na frente, é retinho aqui, 2 pezinhos aqui, que tem uma portinha de vidro fumê, só não tinha essa portinha. Era um móvel feito no meio da Amazônia, entende? Então, se a gente não vai lá e ocupa isso, e se envolve com essas comunidades, com esses jovens, a TV vai, né? O celular, a internet, e aí dá nessas coisas, né, que não faz o menor sentido de ser feito, né? Outra, para ilustrar também ainda, né, como você pode utilizar, isso aqui nós utilizamos uma árvore deu um temporal, caiu, a gente foi lá, licenciou ela, utilizamos toda a árvore, né, praticamente, né? As raízes aqui, fizemos só um corte ali, tiramos aquela parte que a gente tirou, foi para a movelaria, para ser feito, né, outros móveis, mas nós fizemos esse banco aí de 19 metros, né, que dá para mais de 20 pessoas sentarem ali, né, uma coisa muito legal, sem você perder aquilo que era a essência da árvore, né, o desenho natural dela, né. Então tem muita oportunidade de você poder utilizar. E esse banco veio aqui, não, foi para São Paulo, né. Tá em Salto. É importante dizer que esse é uma intervenção de um designer. Hugo França foi quem desenvolveu esse banco, junto com o Ângelo. O Ângelo fez a execução com a equipe dele, né, a partir de uma árvore caída, árvore morta, né. Essa árvore, se não fosse transformada nisso, provavelmente ela ia ficar ali na floresta e apodrecer e voltar para a natureza. Tudo bem, ela completaria o ciclo, né, mas ela estaria... ia virar lenha, né? Ela estaria consumindo gás carbônico ao invés de estar capturando, de estar produzindo, né? Como é o caso de uma árvore crescendo, né? O manejo tem essa vantagem, inclusive, quando você tira uma árvore, abre uma pequena clareira ali na floresta,
a luz solar entra e a árvore vai crescer, vai buscar aquela luz e você vai ter uma renovação mais rápida, né? E capturar CO2 para compensar um pouco esse monte de besteira que a gente já fez até hoje, né? Então o manejo tem essa vantagem também. Essa é a dinâmica natural. Cai uma árvore, aí aquele banco de semente que está na floresta germina, uma série de outros vão crescendo, depois 2, 3 só que conseguem, né, crescer. E o manejo ele imita isso, né? Ele derruba 3, 4 nessas clareiras que ficam, né? O banco de semente germina e começa a renovar também ali. Não pode ser muito diferente disso. Tem também a oportunidade de aproveitar, que já está lá há muitos anos. Essa aqui também é um aproveitamento. Também foi com um trabalho feito com o Hugo França, que é um design muito, né, conhecido, fantástico, e acredita muito nesse potencial, né? Você usar aquilo que a floresta te oferece ali, né? Não tá buscando o que você, né, o que o mercado está querendo, né? Você levar o que a floresta te oferece para o mercado e não o contrário. Isso e é aí muito aproveitamento importante. de um tronco ali, ó, que estava, se eu não me engano, estava 21 anos que tinha sido usada essa árvore, e aí a gente extraiu esse tronco e olha só, né, uma coisa muito bonita que dá para fazer qualquer coisa você faz aí, uma mesa, um banco, uma escultura, qualquer coisa você faz, né? Isso era a raiz de uma árvore que tinha sido extraída, é isso? É, Ficou lá. isso. É a base, né, dela. Aqui um pouquinho do meu trabalho com madeira, né? Eu trabalho essas peças maiores, assim, mais, né, tipo bancada de escritórios e tudo, né? A gente trabalha só por encomenda porque eu vou falar uma coisa para você, lá em Santarém, na minha cidade, né? A gente mapeou uma vez 84 marcenarias. Dessas 84, nenhuma usa madeira legal. Todas usam madeira ilegal. Quando a gente foi vender uma porta, a gente produziu lá dentro da floresta, o nosso custo de produção de uma porta foi de R$160. A gente foi vender essa porta por 180. Lá na cidade, a média de preço de uma porta é 90, R$100. Então a gente não consegue fazer, né, entrar nesse mercado lá se você tem todo esse trabalho por trás, né, um trabalho responsável, porque a madeira ilegal está ali chegando, não paga imposto, não paga, né, o trabalhador não tem direito nenhum, então é complicado, né? E aí Na a gente, verdade, hoje paga, eu, né? por exemplo, só trabalho por encomenda porque eu trabalho mais para conhecidos, né? Principalmente mando para São Paulo e Brasília. Mas só para as pessoas que a gente conhece, né? Que a gente vai conseguindo encaixar uma, outra. Porque dizer, não, vou produzir para abrir uma loja aqui, ou sei lá, né? Não tem que ter essa interação com vocês, né? Com o design, com o Paulo que está fazendo esse trabalho com a gente, né? Está conseguindo trazer produto acabado, né? Ele vai falar daqui a pouco, né? Conseguindo trazer de lá para cá e conseguindo valorizar o manejo feito de forma responsável, né? Eu vou falar um pouquinho disso, senão a gente não vai ter tempo para as perguntas, né? Aí. Foi aí que eu conheci o Ângelo. Olha a cara de menino dele ainda ali, ó. Continua, né, Ângelo? Essa aqui é a Tava empolgado aí, né? Isso aqui foi o último dia do trabalho, né? Foram 3 dias, né? A primeira vez que eu fui lá, não, 2 dias só foram imersos aí com a comunidade, né? É a movelaria que fica, né? Que eles têm dentro do pátio de arraste na Floresta Nacional do Tapajós, né? E esse trabalho é a menina dos meus olhos hoje, assim. É aqui que eu estou focando. Eu faço outros trabalhos, eu faço para uma empresa gigantesca, que é suíça, um pessoal de primeira linha, super sério. Foi a primeira empresa a ter o selo FSC no Brasil. Eles estão no estado do Amazonas. A área deles é do tamanho daquela floresta que eu falei, 500 mil hectares. Significa de São Paulo a Campinas, com 50 quilômetros de largura. A gente está falando de muita área, né? E isso dentro da Amazônia é um tequinho, né? Um piolinho, né? Mas a gente precisa ocupar isso. Esse trabalho com os comunitários é muito mais gratificante. Eu acho que a gente aprende muito mais, né? Eles estão muito mais abertos do que uma empresa organizada lá dentro, que eu acho que tem que ter, e apoio também, acho que tem que ter, não tem que botar todos os ovos na mesma cesta, né? Acho que dá para ter várias frentes. Mas tem esse diferencial, né? Eles são muito mais acessíveis, né? Qualquer um de vocês, qualquer um designer pode entrar em contato, né? O Ângelo pode até deixar o contato, não é ele hoje o responsável aí, né? Ele partiu para um projeto solo e o pessoal já está caminhando com as próprias pernas, né? Mas isso aqui, gente, é a história do Brasil, da madeira no Brasil ao contrário,
né? A gente é chamado de brasileiro. O brasileiro é o cara, procura lá no dicionário, dá um Google, o que significa brasileiro? É o cara que sabe identificar e cortar uma árvore de pau-brasil, né? Isso foi batizado lá atrás, que a gente, essa coisa que a gente recebeu. Então, o que acontecia, né? Encostava o navio aqui, o brasileiro tinha cortado todas as árvores de pau-brasil, bolotava no navio e ia embora. E ficava zero aqui. Isso foi um sequestro mesmo, foi um roubo, né? Sequestro não, porque não teve volta, né? Foi um roubo, né? E a história da madeira do Brasil, se a gente vem até hoje, não mudou muito disso, né? Não é à toa que o cara vende uma porta por R$90 em Santarém, depois de ter fabricado e tudo. A madeira ele roubou, essa madeira é completamente ilegal, né? Quando perguntam para mim, como a Aline estava falando, por que a madeira certificada ou a madeira legal é mais caro? Não tem outra opção, gente, não tem. Não tem, eu não quero nem saber, não há. Tem que ser desse jeito, porque senão a gente é tiro no pé, não faria o menor sentido, né? Mas eu digo que é a história do Brasil ao contrário, por quê? Porque isso aqui é uma gente que nasceu dentro da floresta, eles que seguram aquela floresta de pé, claro que com o ICMBio controlando e tudo mais, né? Mas aqui, se a gente pega essa madeira, a gente está lá junto disso, né? A gente como designer vai para dentro da floresta, vai entrar em contato com essas comunidades, começa a trabalhar com eles, né? Que é o que a gente está fazendo, a gente fabrica hoje dentro da floresta com eles. E o que a gente aprende com eles, né? Porque aquilo que eu falei que tudo saiu da natureza, saiu da floresta, o que tem de ensinamento dentro da floresta, né? Desde plantas medicinais e, né? A gente entender o tamanho do universo, né? A gente viaja, a gente está na faculdade, sei lá, o mais jovem viaja, vai para a França, começa a entender o tamanho do mundo. A gente precisa viajar para dentro da Amazônia, aquilo é muito maior, é muito maior. E é assim, eu fico arrepiado toda vez que eu falo, porque isso mexe mesmo, né? Então você gerar renda, né? Gerar qualidade de vida para essas pessoas que estão lá dentro, e elas mandarem não a tora, não a madeira serrada, mas mandarem o produto pronto, né? Quando eu falo que eu quero mudar minha movelaria, montar minha marcenaria ali dentro da floresta, perto da floresta, as pessoas falam, pô, mas você vai, onde é que você vai conseguir mão de obra, né? Onde é que você vai conseguir marceneiro? O cara que nasceu na beira do rio, fez a casa dele, fez o deck da casa dele, fez o remo, fez o barco, ele fez tudo com madeira, ele sabe trabalhar com madeira muito melhor que eu, que qualquer outro aqui, né? Então eu só tenho a agregar. Muito legal. Eu acho, Paulo, que você podia também falar um pouquinho sobre que a gente estava conversando aqui enquanto conversa paralela, né? Enquanto você falava dessa questão de, né, como as pessoas valorizam só a madeira reta, e você até deu o exemplo, do móvel lá feito que parecia aquele móvelzinho tradicional, né? Das Casas Casa Bahia. Bahia. Mas assim, como que além dessa questão do uso da madeira certificada, que é super importante, como que o projeto do designer pode também contribuir para essa questão da floresta em pé, né? Então, assim, como você usar a madeira de um jeito mais racional, ou você saber reconhecer beleza onde necessariamente os outros não veem. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é tão legal do teu trabalho. Eu acho que dá para, tem milhões de caminhos aí, e vocês podem descobrir os próprios, né? Eu posso contar da minha experiência, do meu ponto de vista, né? Quando eu comecei já há quase 30 anos a trabalhar com marcenaria, né? Eu comecei na marcenaria Baraúna, em São Paulo, e a gente usava as pranchas grandes de madeira maciça, basicamente de floresta nativa, né? Tropical, né? Amazônia. Não tinha dessa história de selo, de FSC, não tinha. Eu fui entrar nisso alguns anos depois que eu comecei a... né? Mas logo de cara eu já estava aprendendo a mexer com aquilo e apaixonado por aquilo, e me bateu essa preocupação, essa dor no peito que bate em geral de quem tem um pouquinho de consciência, né? Que a gente está derrubando árvore, como é que é isso? Vamos entender para ver o que a gente está fazendo, né? Porque é uma coisa que está no ar também, essa questão da gente ser mais sustentável hoje, né? Porque está pegando muito mais, né? Antes as pessoas não tinham, né? Acho que essa comunicação, não sei lá. Mas enfim. Então eu comecei a me empolgar e querer desenhar coisas com os retalhos que sobravam dessas pranchas que a gente fazia móveis grandes, né? Então eu comecei autodidaticamente, né? E dentro ali, aprendendo com os donos ali da Baraúna na época, ainda não era sócio, que foi uma escola importantíssima para mim. Mas aprendendo a usar e misturar essas espécies de madeira, né? E usar pequenos retalhos e fazendo... Não trouxe nenhum exemplo aqui, mas no meu Instagram tem muita coisa.
comecei fazendo objetos, depois móveis maiores, usando pequenos retalhos, tem um buffet que eu faço, que parece que é o buffet cercadinho, é uma estrutura assim de uma única linha, né? Parece muito com arquitetura, tem vão livre, balanço e tal, mas o que eu queria mostrar legal era essa diversidade, né? Que as portas deles são várias ripas diferentes de madeiras. E teve um fato muito importante que contribuiu para isso, para mim, né? Eu vi em 1999, teve uma exposição do Maurício Azeredo, uma exposição organizada pela Adélia Borges, né, que está com a gente aqui na semana, sobre o trabalho do Maurício Maurício Azeredo. E ele ocupava todo o subsolo do MASP, né, aqueles 2 andares, e mostrando, ele tinha uma cadeira que ele tinha quase 30 espécies de madeiras numa única cadeira, né? É um grande pesquisador, hoje eu tenho a honra dele ser um amigo pessoal meu, ele mora em Goiânia, dá aula na PUC ali. Enfim, abriu os olhos para a gente, para essa diversidade, né? Olha isso aqui. Né? Isso aqui é um trabalho lá dentro da Conflora, não é uma árvore do manejo, isso é uma das pequenas árvores que tiveram que ser tiradas para abrir aquelas estradas, né? Mas olha a cor dessa madeira. Que lugar do planeta você tem isso? É a cor natural, né? Esse é o roxinho. O Ângelo falou em 2.500 espécies, eu falo em 8.000. O meu cálculo, a gente tem 8.000 espécies diferentes de madeira. Né? E a gente fica querendo fazer tudo de tauari. A gente tem grandes fábricas aqui, as melhores, que só usam uma espécie de madeira. Né? A cadeira mole, a poltrona mole do Sérgio Rodrigues é feita toda em tauari e tingida em 10 tons diferentes. E a gente fica especificando no nosso projeto, tom, não sei o que. Meu, a gente tem uma paleta de 8.000 cores. É isso que a gente tem que pedir para essas lojas, para essas fábricas, né? E ir para lá e fazer isso, né? Esse que é a abertura. Bom, enfim. A gente está com o nosso tempo já bem apertado, mas eu queria abrir para quem quiser fazer alguma pergunta. É só pedir para guardar o microfone. Meu nome é Lídia, eu sou aqui de São João del Rei, um prazer estar aqui. Eu já trabalhei alguns anos atrás com sustentabilidade, biodiversidade, etc. E a gente tinha uma preocupação muito grande naquela época, e eu queria saber como é que anda então, hoje. E a sensação que a gente tem dá uma certa alegria de perceber uma coisa tão bem feita, sendo feita de um lado, saber a maioria da madeira que é vendida hoje no Brasil, provavelmente de outras fontes que não são responsáveis. E aí a gente poxa, na verdade a madeira certificada é verdade mais barata do que a madeira que é feita de forma irresponsável, né? Que é retirada de forma irresponsável. Existe algum tipo de trabalho que seja feito para essa madeira retirada de forma irresponsável seja punida, seja fiscalizada, ou haja maior fiscalização para evitar o uso dessa madeira irresponsável em vez da certificada? Olha, na minha opinião, o único caminho de conseguir isso são os políticos que a gente elege. Né? Oi? Você acha que esse é o único? Porque aí a gente perde um pouco a esperança, né, de esperar por ele. Não, daqui a pouquinho a gente vai ter eleição. Eu acho que é o grande caminho, né? Eu faço a minha parte como designer e tento influenciar todo jovem designer, todo que vem falar comigo, eu tento influenciar e levar para um lugar como esse, por exemplo, e tenho milhares de outros, não é só esse, né? E fazer a sua parte e ir fazendo, porque a gente aproveitar a força que a gente tem, da marca que a gente construiu, e colocar isso à frente, eu acho que é um grande trabalho, é um trabalho de raiz, assim. Mas a gente vê tanta coisa errada dentro da legislação, que está aprovada, mesmo você fazendo dentro da lei, ainda tem coisa errada, né? E mesmo assim ainda tem gente que faz fora da lei, né? Eu também, quando eu comecei, falei, puta, mas a madeira é legal, não tem que pagar propina, não tem que ter nada, devia ser mais barato, né? Mas infelizmente não é, assim como um celular comprado que foi roubado, não é, ele é mais barato do que um outro que você vai comprar na loja, né? Mas o Ângelo conhece mais de legislação que eu, ele pode falar. Eu penso que, né, nessa sua colocação, principalmente fortalecimento das instituições de fiscalização, né? É preciso ter investimento maior, tecnologia de monitoramento, fiscalização, né, apreensão. Vinha sendo
e existe uma discussão muito grande, uma participação, eu já participei de diversos, mas existe Observatório do Manejo Florestal, Observatório do Clima, vários conselhos, né, formados por ONGs, comunidades, instituições, discutindo, né, formas de você poder barrar isso. Mas, enquanto isso, o cara que está lá, né, fazendo de forma ilegal, ele está também se organizando para burlar isso, né? Então, acho que o caminho mais fácil é um investimento em tecnologias e fortalecimento das instituições de controle. Mas existe, sim, uma discussão muito forte. E também, o que eu acho que a gente precisa avançar mais ainda, é valorizar quem está fazendo certo. Porque essa pergunta que você colocou é muito importante, eu ouço muito isso. Será que está funcionando mesmo lá? Isso não é bonito demais para ser verdade? E aí eu digo, né, você só sabe participando. Então, não perca a oportunidade de ir lá, passar 2, 3 dias, conhecer, para você realmente saber, né? Porque é muito fácil você olhar papel, olhar mídia, né? Mas, se você tem a oportunidade, vá lá, conheça, participe. Você só consegue realmente entender quando você participa, quando você faz parte. Quando você está de fora, né? É muito fácil criticar, né? É muito fácil dizer, pô, mas os caras estão lá tanto tempo, lá não conseguem fazer um negócio, né? Mas não é tão simples, né? Então, eu acho que cabe a cada um de nós participar, conhecer e valorizar aquilo que realmente é correto. É isso, eu ia justamente também falar sobre isso, que o Ângelo está falando, assim. Eles já falaram tudo, mas eu queria só complementar, porque eu acho que a gente, como cidadão, tem muito essa coisa, vou comprar o mais barato, né? E não, né? Não dá mais para ser assim. Você tem que pensar desde a roupa que você compra, né? A Adélia estava falando isso na palestra dela hoje de manhã. Você tem que considerar se aquele trabalho, se aquela peça que você está comprando, se ela não está sangrando, né? De alguma forma. Então, isso vale para tudo. Então, eu acho que você procurar saber se a empresa de que você está comprando é uma empresa correta, né? Se o designer tem essa preocupação, se a cadeia toda ali está se preocupando com isso, é nosso papel também, né? E muito forte enquanto arquitetos, especificadores, né? Abrir o olho do cliente para isso, né? Exato, Levar do isso cliente. é muito importante. Né? Essa coisa do barato, né? A Semana Criativa, do ponto de vista que eu enxergo, começou para isso, né? Porque o que você tinha, e tem até hoje ainda muito, isso é um processo que leva tempo para se mudar, mas você tem, sei lá, 10 lojas, sei lá, daqui até Bichinho, que fazem e vendem produtos de pedra-sabão, né? Então, eu venho como um turista aqui, eu quero levar uma lembrança, gosto de pedra-sabão, gosto eu vou procurar, aí eu entro numa loja, eu acho uma coisa meio michuruca, não vejo nada de novidade, entro na outra, é igualzinho, fica tudo igual, né? E aí a gente acaba comprando naquela que é mais barato, a gente está se matando, está se sufocando, né, para levar uma bugiganga que a gente não vai dar valor, inclusive porque pagou barato, tem essa, né? Quem é arquiteto aqui sabe, eu sou arquiteto, e todas as vezes que eu fiz projeto e não cobrei, o projeto não foi realizado. É ou não é? Né? Então eu não faço mais de graça para ninguém, nem para minha irmã, porque aí não vai valorizar. Né? Então, as coisas têm valor e esse valor custa mesmo, né? Então, esse trabalho da Semana Criativa é justamente isso, tentar botar um gás novo, né? Renascer dentro dessa sabedoria que se tem aqui de trabalhar, por exemplo, com a pedra-sabão, né? Há 3, 4 gerações, o Expedito está na 3ª geração, ou 4ª, né, de que trabalha com pedra-sabão, que participou com a gente na primeira semana, né, há 5 anos atrás. Então, hoje ele faz um outro trabalho, o Vaguinho, né, um outro exemplo, né, então se agrega mais valor e design, não é porque é design, porque é chique, não é isso, gente, para ser diferente, para ser original, para ser uma coisa que sai de dentro, né, do quintal dessa pessoa, né, aí que ela vai ser diferente. Hoje só vale o que é diferente, o que é igual vira commodities e vira sucata, e a gente tem que parar de ficar levando isso para casa, né. Muito bem. Temos tempo para mais uma pergunta? Rapidinho. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Aqui. Prazer, meu nome é Mariana, sou arquiteta. A gente sabe que um dos pilares da sustentabilidade é a parte econômica, né? E a gente está falando aí dessa questão do barato, e às vezes o barato sai caro. A gente sabe que a produção
legal da madeira, então ela é de fato cara. Então, como que a gente pode talvez levar isso de uma forma mais popular, ser mais acessível, né, para o grande público? E aí, complementando essa pergunta, a produção de compensados, por exemplo, né, os derivados da madeira, isso é de fato mais ecológico? É de alguma maneira menos impactante? É possível que isso seja mais aplicável a esse trabalho com o grande público, para tornar essas chapas também mais acessíveis e interessantes, ou não? Eu acho que o que dá para a gente pensar em termos de madeira tropical, né, eu digo assim, que é onde eu estou atuando, eu acho que o que a gente pode fazer é encurtar os caminhos de ela chegar, por exemplo, em São Paulo, né? A madeira, para ela chegar em São Paulo, ela sai dali, de onde foi produzida, da floresta, vai para uma serraria, da serraria ela vai para um lugar, né, que é uma madeireira que chama, que vende, aí vai para uma loja em São Paulo, não sei para onde, que, né, então tudo isso vai, então sai de se ele chegar em 3, 4 pessoas até chegar em quem vai produzir ainda, ele aumentou 4 vezes o valor, né? Então acho que o que a gente pode fazer é tentar encurtar esses caminhos. É aquilo que a gente está discutindo, é colocar a produção do móvel lá dentro da floresta, né? Em vez de você estar discutindo como levar a madeira para São Paulo, você estar como usar os móveis feitos pelos comunitários, né? Como você consumir de forma, né? Eu digo, encurtar os caminhos para você valorizar mais quem está lá, dar mais oportunidades, e isso eu tenho plena certeza de que isso vai reduzir muito o preço, né? Porque você tira aí pessoas que na verdade estão ganhando mais e não estão nem fazendo parte às vezes do processo, né? Estão só fazendo a burocracia e agregando valores e valores em cima, né? Então, para mim é isso, a saída é essa. Consumidor direto com o produtor, né, encurtar caminhos, é você chegar lá, que eu acho que o caminho mais, né? É porque isso reforça o tripé do socialmente justo, né? Então, ambientalmente correto, socialmente justo, economicamente viável. Aí você fecha, né? Local, exato. Infelizmente, a gente consegue fazer isso num nível assim, de um mercado de alto padrão de imóvel, né? A gente, no Brasil, isso era um sonho meu de quando eu estava na faculdade ainda, fazer arquitetura e fazer... Arquitetura até a gente consegue fazer de alguma forma, e design muito pouco, né? De fazer o móvel popular, né? Das primeiras vezes que eu conversei com o Marcelo Rosenbaum, esse era o sonho dele também. Ele sentou na mesa com a dona Luísa e propôs fazer um monte de coisa, juntar... O mercado de imóvel do Brasil não existe. Essas lojas grandes de imóvel no Brasil são financeiras, elas não são lojas de imóveis. Então, a população que quer comprar numa grande rede, ela não está comprando móvel, ela está comprando um carnê que ela vai ficar pagando e quando ela terminar o carnê, o móvel já acabou, não é móvel, aquele negócio de papel, né? Então, infelizmente, não tem, né? E a gente fica, né, você pega uma comunidade lá no meio do Piauí, ou do estado do Amazonas, ou de onde seja, né, a referência do cara é aquele móvel de TV das Casas Bahia. A gente que está aqui nas grandes cidades, faz as grandes universidades e tal, é que tem que ir para lá, gente, o caminho é esse. A gente vai lá, se apropria, ou o pessoal derruba tudo aquilo e transforma em pasto, o agronegócio vai lá em cima, a população fica comendo o resto de civilização, né, e acaba tudo. A gente precisa se apropriar disso, né? Tem que ir para a Amazônia, gente, tem que ir para a Amazônia, vai para Santarém, vai para Alter do Chão, tem tantos lugares bonitos, gente, é maravilhoso. Gente, é uma pena, a gente poderia continuar conversando mais tempo aqui, mas estou vendo que o nosso tempo já acabou, a gente precisa encerrar. Queria agradecer a participação de vocês, a presença de todos, aprendi muito, como eu sabia que ia acontecer, e tenho certeza que trouxe coisas novas para todos que estão aí também. Então, obrigada. E aí, se vocês quiserem, se alguém tiver ainda alguma pergunta que não foi solucionada, não foi respondida, aí a gente conversa lá embaixo, né? Pode ser? Mas isso aqui é uma grande escola mesmo.